Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um entendimento jurisprudencial importante que foi fixado pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça relativamente ao HC 399-109. O que aconteceu lá? O STJ entendeu que é possível a prática do crime de apropriação indébita relativamente a ICMS próprio que tenha sido declarado e não tenha sido recolhido. O entendimento que ele usa para a fixação dessa consideração de que haveria o crime de apropriação indébita, na verdade, tem que ver com o seguinte, que quando o contribuinte, ele emite a nota, declara o ICMS que seria devido e não recolhe para os cofres públicos, esse não recolher, na verdade, seria uma verba que seria do Estado. Então, quando ele dá saída nessa nota fiscal, sem efetuar esse recolhimento, e ele declara isso para o Estado, na verdade ele já estaria, e repassa esse tributo no valor do produto dele, ele estaria se apropriando de algo que seria do Estado e não dele. É um raciocínio muito parecido que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal para entender que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS/COFINS, porque na realidade o ICMS ele não compõe o conceito, seja de faturamento, seja de receita. Por quê? Porque não é do contribuinte, é uma verba que já é devida ao Estado. Então, o raciocínio utilizado pelo STJ, de certa forma, vai muito nesse sentido, de entender que, ora, se ele está passando esse valor na nota fiscal, se ele está cobrando este valor indiretamente, e aí não importa se estamos falando de substituição tributária ou de ICMS próprio. Algumas turmas do Superior Tribunal de Justiça faziam essa diferenciação. Entendiam que haveria o crime de apropriação indébita quando se estaria a falar de substituição tributária, mas não haveria com o recolhimento de ICMS próprio. Outra turma já era um pouquinho mais radical e entendia que o ICMS próprio configuraria sim um crime de apropriação indébita e não haveria razão nenhuma de fazer distinção se era próprio ou se era substituição tributária. A grande questão é que a grande preocupação que se gera quando se fala da configuração, da possível tipicidade da conduta relativamente à apropriação indébita, são dois pontos. É porque quando se fala de apropriação indébita, se fala do artigo 2º da Lei 8.137, o que significa que eu não posso parar essa ação penal com um depósito, tá? Ou, por exemplo, com uma garantia de fiança ou seguro, porque isso eventualmente no futuro vai ser convertido em renda e com isso se extingue o crédito tributário e também, obviamente, a persecução penal, porque ela depende de um resultado material que é a sonegação. Se você deposita, se você dá uma garantia que ela pode ser liquidada em dinheiro, significa que você, de certa forma, está efetuando o pagamento do tributo, com isso extinguindo a punibilidade nos termos de previsão de norma federal nesse sentido. O grande problema que existe aqui é que, ao se considerar isso um crime de apropriação indébita, ele não se torna um crime passível desse benefício de pagamento ou de depósito, tá? Que a jurisprudência vem alargando para até entender que, em caso de fiança bancária e seguro garantido, você também conseguiria não impedir a ação penal, mas pelo menos suspender o trâmite dessas ações. Pois bem, então acaba sendo uma situação onde, em havendo efetivamente a possibilidade de se configurar isso, vai haver um desdobramento penal que, independentemente da estratégia processual que você use para discutir a matéria tributária, você vai ter que trabalhar também com uma questão penal. Inclusive, é importante se pensar um pouco em como melhor trabalhar e estruturar essa sua ação no âmbito civil, né? Ou seja, para demonstrar a tua boa-fé, para demonstrar que efetivamente existe uma razão pela qual você efetivamente declarou e não pagou o tributo. Agora, é fundamental que haja um controle cada vez maior por parte das empresas desse tipo de atuação, de declaração e não recolhimento. Por quê? Porque vai haver uma verdadeira chuva de inquéritos policiais e denúncias com base nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a questão penal, que é algo que já tem sido bastante frequente relativamente a ICMS como forma de cobrança indireta desse tributo, porque na verdade se utiliza, infelizmente, o direito penal como essa forma de cobrança indireta do tributo, isso vai ser utilizado cada vez mais depois dessa decisão. Obviamente não foi essa a intenção do ministro do Superior Tribunal de Justiça. A gente vê claramente que a preocupação dele foi não configurar
de imediato uma tipicidade da conduta e permitir que o Estado afira em cada caso concreto se efetivamente houve o dolo de se apropriar de algo que não é seu. O grande problema é que não é exatamente assim que funciona a sistemática de tributação pelo ICMS, porque, de fato, a verba não é sua e você não se apropria de algo a partir do momento que você deu saída de um bem, o fato de você ter colocado o ICMS no preço da tua nota fiscal, na verdade tem que ver com repercussão econômica. Então aquilo ali você está reavendo é preço, não é tributo, né? O tributo em si, ele vai ser pago por você ou não, e aí seria um crime de sonegação e não de apropriação. E essa é a grande discussão, porque quando você entra em sonegação fiscal, você estaria falando de um crime que é material, de resultado, sujeito a pagamento para a extinção de punibilidade. Então a estratégia processual sua é toda num sentido. Você pode ajuizar uma ação notória com depósito, você pode oferecer na execução fiscal uma carta de fiança ou seguro garantia, e com isso, vamos dizer assim, bloquear ou ao menos suspender os efeitos de uma ação penal. Uma ação penal é extremamente deletéria, né? Quando ela é ajuizada de forma a ancilar com o objetivo apenas de cobrar o tributo. E isso é um procedimento que a gente tem verificado bastante nos estados do Nordeste, né? Como, por exemplo, Pernambuco, Ceará, eles têm o hábito de, já finalizado o processo administrativo, eles já entram automaticamente instaurando inquéritos e, posteriormente, sendo oferecidas ações penais, denúncias, para apenas discutir a sonegação fiscal relativamente ao não pagamento de tributo, considerando o inadimplemento praticamente como sendo crime. Quando, na realidade, a gente já viu que a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o mero inadimplemento não é crime. O que é crime é quando se faz esse inadimplemento visando uma burla, uma fraude, dolo, a simulação de um negócio, ou seja, quando há de fato uma má-fé por parte do contribuinte, né? E a grande problemática que houve, e a gente entende que de certa forma ela existiu, não só pelo fato do STF ter considerado aí o ICMS como a receita do Estado justamente para definir que ele não poderia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS dentro do conceito de faturamento e receita, e ele trouxe esse entendimento para analisar uma questão relativa a crime de apropriação indébita. O grande problema é que você só se apropria daquilo que efetivamente é de terceiro. E no momento em que você declarou, mas você repassou no preço, não está se apropriando de algo que é de terceiro. Você, na verdade, está recebendo o preço do serviço, né? Então, é um pouco daquela discussão, até que ponto a repercussão econômica ela vai ter um efeito jurídico. Claro que muitos vão discordar desse meu entendimento, vão dizer, não, Carla, mas espera aí, a partir do momento que você passa isso no preço do seu produto, do seu serviço, o que quer que seja, em caso de ICMS, a gente sabe que são mercadorias em geral, ou serviços de telecomunicações, ou transporte interestadual ou intermunicipal, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando eu estou repassando esse ICMS no preço, na verdade eu estou repercutindo ele economicamente. É preço, é como se fosse o custo da energia elétrica que eu estou repassando no preço, o custo do meu IPTU que eu estou repassando no preço. Eu posso tudo colocar dentro do meu preço, como eu posso não colocar. Isso faz parte, principalmente no ICMS próprio, é preço, não é tributo. Agora, eu estou considerando tributo pelo fato de que eu declarei, dei a saída na mercadoria, dei a saída da nota fiscal, acompanhando a mercadoria eventualmente, e aí então eu deveria ter recolhido para o Estado, mas não recolhi. Mas veja, novamente, aquele dinheiro que eu recebi não era do Estado. Aquele dinheiro que eu recebi era o meu preço. A minha relação com o Estado é outra, né? Então acho que houve um pouquinho de confusão quando a gente analisou o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que é uma outra relação. Ele, de fato, não compõe o conceito de faturamento? Não compõe, né? Não compõe o conceito de receita? Não compõe, porque não é aquilo que você ofere da sua atividade, diferentemente da lógica de você estar efetuando uma operação que compõe o fato gerador do tributo do ICMS e, na realidade, declarar essa operação e não efetuar o recolhimento do tributo, que foi o caso, tá? Então, atenção, porque esse tipo de coisa gera, sem dúvida, e vai gerar uma avalanche de questões penais relativamente a ICMS agora declarado e não pago. É importante que as empresas façam um levantamento com relação a isso, que elas eventualmente têm, se tem judicializado, quais foram as razões pelas quais fizeram isso, se não está judicializado, se existe discussão administrativa, se não existe discussão administrativa, para que você possa aferir eventuais impactos dessa jurisprudência em relação aos administradores da empresa, que normalmente são as pessoas arroladas quando se trata de ações penais, tá ok? Muito obrigada pela atenção. Se gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal, de assinar a nossa newsletter.
Tá bom? Até a próxima. Obrigada.